Hello guys! Good morning, good afternoon or good evening. Vai depender aí do horário que você está me assistindo. Welcome back to my channel. Eu sou a Teacher Eloá. Vocês já sabem, apesar deste aspecto novo que está se apresentando. Mas nós estamos aqui para mais uma aula de inglês, mais um aulão. E hoje nós vamos falar sobre o future tense, tá? Que é o verbo futuro, futuro simples, tá? Então vamos começar? O Simple Future Tense ele é basicamente construído de duas formas distintas. A primeira é quando a gente usa o verbo auxiliar will no meio da estrutura da frase. A segunda é quando a gente usa a estrutura de going to. E a gente vai explicar aqui qual é basicamente a diferença entre uma e outra. Vamos lá? O Simple Future Tense usando will, ele é utilizado quando? Quando a gente quer fazer predições que não são definidas ou exatas, ou seja, não é algo muito concreto, não é algo muito definido, não é algo muito planejado, que não se tem muita certeza, tá? Quando expressa decisões feitas no ato da fala, ou seja, é aquilo de impulso. Quando a gente faz promessas. Quando a gente expressa o futuro como um fato, ou quando a gente expressa ordens formais. Construindo frases com o will. Vamos falar primeiro da forma afirmativa, ok? Como que a gente forma essa frase? Como a gente constrói essa frase na afirmativa? Primeiro de tudo, a gente coloca o sujeito, tá? Vamos colocar ali o sujeito, a primeira parte ali, que pode ser um nome, Maria, João, Antônio, Pedro, ou pode ser um pronome, eu, tu, eles, que aí no caso em inglês, I, you, he, she, it, ok? Ou pode ser um nome também, um nome simples, né? O sabonete, a mesa, vai depender. Depois a gente usa o will, que é esse verbo que vai dar um auxílio aí, que vai me dar o indicativo de que esta frase está no futuro, tá? Depois o verbo principal, sendo que ele vai estar no infinitivo sem a preposição to, ok? Então, por exemplo, se eu estiver falando sobre o verbo trabalhar, que no infinitivo é to work, eu vou tirar esse to e vou colocar só o work depois do will, ok? Estou falando do verbo cry, chorar. To cry está no infinitivo. Eu tiro esse to e uso só cry. Então, will cry, ok? E depois a gente coloca o complemento que tiver. E aí eu coloquei dois exemplos de frases aqui para vocês. O primeiro é They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. O outro é We will go out tonight. Nós sairemos à noite, hoje à noite. A forma afirmativa, ela também pode ser utilizada de forma contraída. O que é isso, professora? É quando a gente pega uma palavra e a outra e a gente junta as duas e faz uma fusão e ela vira um negócio só. Como assim? Por exemplo, vou colocar aqui o sujeito, que é o they. Vou usar aquela apóstrofe, que é aquela vírgula que a gente coloca lá em cima. Lembra das aspas? Que a gente faz aspas? Então, eu vou colocar um só, tá? E vou colocar o LL, que é o quê? É a última parte da palavra will. Então, vai ficar, ao invés de they will, vai ficar they'll, ok? Ao invés de ficar we will, vai ficar will. Dá para entender? Mas para que eu faço isso, professora? Porque para falar fica um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. E quando a gente fala de rapidez, né, de fluidez, tempo é dinheiro, meu amor. Então, quanto mais tempo você perde para falar, mais dinheiro você está perdendo. Então, para tornar mais rápida a fala, você colocou isso. A gente também faz, tá? Em português. Vamos passar para o próximo tópico? Construindo na forma negativa. Como é que a gente usa a forma negativa usando will? A gente vai colocar a partícula de negação, not, logo após o will. Então, ela vai ficar assim. I will not clean the house on Saturday. Eu não vou limpar a casa, eu não limparei a casa no sábado. Então, will not, ok?
Mas a gente também pode usar esse esqueminha de contração de palavras, né, de fazer fusão de uma palavra com a outra. E aí a gente vai pegar o will e o not e vai fazer uma junção dos dois, criando a palavra won't. Won't. Vamos ver como é que fica? A frase que era I will not clean the house on Saturday vai ficar I won't clean the house on Saturday. A gente dá uma pequena redução, mas é algo que dá para tornar um pouco mais dinâmico aí essa frase. Para a forma interrogativa, como que a gente vai usar o will? A gente vai pegar o will e vai jogar ele lá para o início da frase. Então, ao invés de a gente começar a frase com o sujeito, que é o nome ou o pronome, a gente vai usar o will e depois a gente vai fazer a sequência com o sujeito, o verbo principal e os complementos. Exemplo. Will you be home early? Ou seja, você estará em casa cedo. Will you be home early? E para as respostas curtas, né, aquelas respostas mais práticas, eu vou responder Yes, I will ou No, I won't. Lembra da palavra que se foi formada com will you not? No, I won't. E óbvio, se ligando de concordar o sujeito com a resposta de acordo com o que foi feito na pergunta. Então, por exemplo, ali no Will you be home early, eu usei a palavra you, que é você. Você não vai responder você de volta, você vai responder eu. Então, na resposta, yes, I will. Se eu estou perguntando de she, que é ela, você vai concordar na resposta, é she. E assim por diante, tá bom? Agora vamos ver o future simple, o future usando o going to. Uma curiosidade aqui é que alguns gramáticos eles acham que essa é a forma que deveria ser considerada única e exclusivamente, porque ela é o mais utilizada na língua falada, né? Os falantes da língua inglesa usam mais o going to do que o will de fato, até porque o will tem uma coisa um pouco mais formalizada, até existe uma forma bem mais formal de se falar no futuro, que é com o shall, mas a gente esquece o shall por enquanto, que eu não quero falar da forma formal neste momento. Eu quero falar das diferenças de utilização entre o will e o going to, ok? Então vamos lá. Em relação ao uso do going to para expressar uma ação futura, em relação ao uso do going to para expressar uma relação futura, a gente usa da seguinte forma: quando eu tenho certeza absoluta de que aquele futuro vai acontecer. Então, se eu fizer uma previsão, né, uma predição de um evento ou ação baseada em algum fato ou evidência, ou quando eu faço planos futuros que já foram definidos anteriormente. Então, por exemplo, chegamos e colocamos um plano de viagem, mas eu ainda não resolvi nada, ainda está incerto. Mas quando eu tenho um plano de viagem, que eu já comprei passagem, que eu já reservei hotel, ou que eu já tenho a casa, o carro, a gasolina, já reservei meu dinheiro, aquilo vai acontecer. Então, para isso, eu uso going to, ok? Na forma afirmativa, com o going to, como a gente vai fazer? Presta atenção que agora é um pouquinho mais complexo, tá? A estrutura going to, ela vai vir entre o verbo to be conjugado na forma presente, vou usar o going to aqui no meio e vou terminar com o verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Então, vai ficar verbo to be, going to, verbo principal e depois a gente vai dar continuidade. Veja o exemplo. Qual é o verbo to be no presente para o I? Am. A partícula de futuro, going to. E o watch, que é o verbo principal, que é assistir, ver filme, tá? Então, I am going to watch a film. Eu estou dizendo ali que eu irei ver um filme, ok? A segunda parte é You are going to be late. You are going to be late. Ou seja,
You, que é o sujeito, o verbo to be para o you é are, you are. Going to, partícula de futuro, e o be é o verbo principal, que é o ser ou estar, neste caso, de estar atrasado, tá? Observe que há apenas inflexão do verbo to be no simple present, ou seja, só existe algum tipo de conjugação de fato só do verbo to be para o simple present, tá? As outras formas se mantêm da mesma forma exata para todas as outras pessoas. E o verbo to be também aceita a forma contraída com o pronome pessoal. Então, por exemplo, ao invés de eu falar I am, eu posso falar I'm. Ao invés de falar you are, eu posso falar you're. You're, que é muito mais rápido. Ao invés de falar she is, eu falo she is. E aí fica muito mais dinâmica a frase. Então eu tenho aqui como exemplo, ao invés de falar I am, I'm going to watch a film ou you're going to be late, que fica bem mais dinâmico. Para construir frases na forma negativa, nós vamos precisar colocar a partícula not entre o verbo to be e a construção going to. Depois a gente segue com o verbo principal e o complemento. Como exemplo, eu vou colocar ali I, que é o sujeito, am, que é o verbo to be conjugado no simple present, not, que é a partícula de negação, going to, que é o meu indicativo de futuro, watch, meu verbo principal, a film, que é o complemento. Então, a frase lida de forma fluida seria I'm not going to watch a film. O outro exemplo, you are not going to be late, ou seja, você não vai se atrasar. Tem ali a mesma estrutura, sujeito, verbo to be conjugado no simple present, concordando com o sujeito, o not going to, o be, que é o verbo principal, e o complemento. Na forma negativa, também é possível fazer o uso da contração, porém, a gente tem um adendo aí, né? Uma observação. O verbo to be da primeira pessoa do singular, ou seja, o am, ele não aceita contração como not. Então, não vai ficar I am, porque fica feio de se produzir. Como que vai acontecer, então? Neste caso, exclusivamente, a gente vai fazer a contração do pronome pessoal I com o verbo to be e eles vão se juntar do mesmo jeito que eu falei no slide anterior, I'm. Depois eu coloco not e dou continuidade. Todos os outros pronomes, os seus verbos, o are e o is, aceitam a contração como not. Então, vão virar aren't e isn't. Então, no caso aqui, os exemplos, o I vai ficar I'm not going to watch a film. Mas o you vai ficar you aren't going to be late. Percebem a diferença aí? Um foi contraído com o pronome pessoal, sempre, somente, a primeira pessoa do singular. Tudo bem? E as outras vão aceitar essa junção. Se fosse um she ali no caso, she isn't going to be able. Tudo bem? Para a forma interrogativa, nós faremos a seguinte estrutura. A gente vai pegar o verbo to be, vai jogar ele lá para frente, conjugado no presente, tá? E depois vai colocar o sujeito, o going to e o verbo principal. Então, ele vai ficar assim. Am I going to watch a film? Tipo, eu irei assistir um filme? Irei ver um filme? Are you going to be late? Você vai se atrasar. Então, vocês percebem que o am, o are e o is vão lá para o início da frase, depois é que vem o sujeito. Para essas respostas mais simples, a gente pode utilizar yes, I am, ou no, I'm not, ou yes, you are, no, you aren't, yes, she is, no, she isn't. Vai depender aí, né,
qual foi a pergunta que foi feita e você vai concordar o sujeito. The end. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem para aprender, para assimilar. Repitam aqui quantas vezes for necessário. E a gente vai se ver na próxima semana com outro vídeo. Kisses, have a nice day and bye bye!